Deixa eu trazer a nossa próxima conversa. Vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está completando hoje, dia 13 de julho, 31 anos. Pois é, foi a partir dessa lei que crianças e adolescentes se tornaram sujeitos de direito. Por isso que ela é tão importante, essa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto trata do direito à vida, saúde, respeito, dignidade. Também aborda direitos à educação, cultura, esporte, lazer. Sobre o trabalho infantil, olha só, a Constituição diz que até os 13 anos esse exercício é totalmente proibido. Entre 14 e 16 anos, há uma exceção para o trabalho na condição de aprendiz, inclusive daí o Estatuto traz algumas questões referentes à segurança desse aprendiz que está trabalhando. No entanto, a situação do trabalho infantil no mundo tem piorado nesses últimos 2 anos. Consequentemente, é claro, aqui no Brasil também. De acordo com um recente relatório da Organização Internacional do Trabalho e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, pela primeira vez em 20 anos, o número de crianças em situação de trabalho infantil subiu, atingiu 160 milhões em todo o mundo. Esse relatório adverte ainda que, em escala mundial, mais de 9 milhões de crianças correm o risco de ser vítimas de trabalho infantil até agora, o final de 2022, como resultado da pandemia, caso essas crianças, esses adolescentes, não tenham acesso à proteção social. No Brasil, em 2019, o IBGE apontava 1,8 milhão de crianças em situação exploratória de trabalho infantil. Mas faltam dados agora em relação a esse momento de pandemia. E isso, é claro, compromete a criação, inclusive, de estratégias para enfrentar a violação desses direitos. E daí, na falta de políticas públicas, é claro que quem cumpre um papel importante é a sociedade civil organizada, que se une para combater a exploração de crianças e adolescentes. Para a conversa de hoje, que é trazida aqui para a gente pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos, eu estou com a Silvia Pinheiro. Ela é criadora do projeto Costurando Meus Direitos, é um projeto voltado para mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade social no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. E esse projeto recebeu o apoio do Fundo Brasil. Representando o Fundo Brasil, eu estou com a Adriana Guimarães. Ela é assessora de projetos do Fundo e coordenou o edital Combatendo o Trabalho Infantil na Indústria da Moda, para apoio a projetos nesse combate às violações no ramo do trabalho infantil. Silvia, Adriana, um prazer receber vocês duas por aqui. Muito boa tarde para as duas. Eu já vou começar direto com a Silvia, pedindo para ela contar um pouquinho sobre como tem sido essa experiência nesse momento de pandemia, porque a gente sabe que teve perda de renda, teve desemprego, teve fechamento de escola, e tudo isso acaba realmente piorando a condição dessas famílias que já vivem em vulnerabilidade. Então, eu queria que você me relatasse como tem sido o trabalho que vocês fazem no projeto e o que vocês experimentaram e vivenciaram durante esse ano de pandemia. Seja muito bem-vinda. Olá, Thalita, bom ver a Adriana, prazer em revê-la. E realmente o projeto Costurando Meus Direitos, ele foi possível graças ao apoio do Fundo Brasil, e foi um projeto iniciado em 2019, ainda antes da pandemia. Ele foi um projeto que objetivou trabalhar com as mães costureiras, porque o projeto tinha um viés na indústria têxtil, para evitar e dar um empoderamento a essas mães, evitando que existisse a necessidade delas realmente irem para as ruas com seus filhos e promoverem isso que você exatamente está pontuando, que é essa precarização, essa degradação, essa violação ao Estatuto da Criança. Ele foi um projeto, e é um projeto, porque ele ainda continua, de alguma forma, muito interessante, porque ele reuniu essas senhoras que vocês estão vendo, mães e avós, todas da comunidade da Providência. Infelizmente, passou agora e me cortou o coração uma das avós que faleceu de Covid, a senhora que há pouco estava aí nas imagens, e junto com essas crianças, estivemos juntos trabalhando em salas em que as crianças discutiam o tema de forma lúdica, sobre os direitos humanos, sobre os direitos das crianças. E, em paralelo, as mães estavam aprimorando seus talentos na costura, mas também oportunidades em que a gente discutiu muito sobre cidadania, trabalho escravo, e foi realmente uma situação em que a gente viu que essas mães se depararam com momentos em que elas haviam sido exploradas, em que
elas haviam sido submetidas à precarização no trabalho. E hoje, a despeito da pandemia, a gente percebe um nível de maturidade muito maior da parte das próprias mulheres e também a possibilidade dessa interação dessas mães com essas crianças em torno desses temas. Agora, para atacar o que você levantou, é uma tragédia, Thalita, o que vem acontecendo hoje. Uma verdadeira tragédia, porque a gente continua o projeto em pesquisas no Morro da Providência com o coletivo Machado de Assis, entendendo o nível do desemprego, o nível da precarização, e ele é enorme. E não se restringe mais só ao morro. São imigrantes suburbanos, gente que vem de outras áreas do estado do Rio de Janeiro, que estão povoando o centro da cidade, e as crianças estão sendo lançadas mão, sim, no trabalho, nas ruas, porque elas têm que socorrer essas mães que estão com fome. Então, o nosso trabalho, ele triplica, ele quadriplica. Então, ontem eu estive lá no galpão com elas, discutindo regimento, formas de atuação e mais uma vez, agradecendo a oportunidade de ter iniciado esse trabalho tão bonito com o Fundo Brasil em 2019. Silvia, dá detalhes para a gente sobre o funcionamento do projeto. Então, essas mulheres são mulheres em situação de vulnerabilidade que se não tivessem essa forma de conseguir renda, que vocês dão ali esse auxílio, esse ensino, esse aprendizado, estariam buscando outras formas, seja na rua pedindo dinheiro e levando os filhos juntos. Então, enquanto elas estão ali aprendendo um ofício, as crianças estão tendo essas aulas. Explica esse funcionamento para a gente. Então, o funcionamento, é claro, ele foi um pouco prejudicado por conta da pandemia, principalmente no auge, né? Enquanto a pandemia, logo nos primeiros momentos, a gente acertadamente, né, se recolheu, foi para os lockdowns, o projeto vinha tão bem sucedido que a gente manteve ele online. Foi muito bonito, porque a gente ficava online com, às vezes, 20, 30 mães, avós, costureiras, tinha até um homem também que fazia parte, era o único, e todos com as suas máquinas de costura em casa e aprendendo online. Quem tinha uma máquina de costura estava ali com ela e entramos em campanhas de máscaras, né, porque, obviamente, elas aprenderam a fazer as máscaras com muita rapidez e produziram as máscaras. E, em paralelo, obviamente, enquanto pôde, a gente teve as crianças reunidas em uma sala no próprio galpão. E era isso que acontecia. As mães estavam ali, como você viu naquelas imagens, trabalhando, e as crianças estavam numa outra sala quando chegavam da escola. Então, elas chegavam da escola, muitas vezes com seus uniformezinhos, e iam direto ali para a salinha, e qualquer criança que em algum momento queria ver a mãe, porque tinham algumas pequenas, inclusive tinha uma que mamava ainda, ia para o peito da mãe, e as declarações das mães sobre, nossa, eu nunca usufruí de um momento sozinha dentro de um aprendizado como esse. E que não era só um aprendizado de costura, que isso era o mínimo, mas era um aprendizado de cidadania, porque a gente discutiu muito ali, a gente conversou muito da importância do associativismo, delas estarem reunidas, que era muito melhor o grupo do que se desligarem. Então, foi um momento assim, e está sendo, porque hoje a gente não tem as crianças reunidas, porque a gente ainda acha arriscado. E a gente tem no galpão metade do número das mulheres que estavam durante o projeto, né, até a pandemia, mas estamos lá, ontem mesmo, conversando, tendo paciência sobre o momento em que vai existir esse retorno, que a gente possa colocar de pé o projeto como ele era antes. Que bacana. Adriana, fala para a gente um pouquinho, então, sobre esse edital, que é de 2019, né, combatendo o trabalho infantil na indústria da moda. E por que, inclusive, esse enfoque na indústria da moda? Há muito trabalho infantil nesse setor? Seja bem-vinda. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Silvia. Também é um prazer te ver. O porquê dessa temática específica é justamente a parceria que a gente fez com o Instituto CIA,
para trabalhar essa temática, essa temática dentro dessa gama enorme de violações de direitos humanos com que o Fundo Brasil trabalha, né? No âmbito desse edital foram 20 projetos de todas as regiões do país, né? E eu acho que é importante dizer que, indo muito ao encontro do que a Silvia estava falando, né? Eu acho que até é interessante para o público que não entende, não entende muito sobre o trabalho infantil na indústria da moda. A Silvia falou muito sobre as mulheres, sobre as avós, né? E aí, então, onde está o trabalho infantil? O trabalho infantil está justamente no fato de que esse trabalho na indústria da moda, esse trabalho infantil na indústria da moda, ele é consequência da informalidade do trabalho das mulheres. Ele é uma questão muito pertinente ao gênero, né? O espanto da Silvia, quando ela fala assim, tinha até um homem, né? Ele diz muito respeito ao fato de ser a grande maioria de mulheres, e ele tem um viés racial também, especialmente quando a gente considera cada localidade, os diferentes polos têxteis do Brasil, que é onde se encontra esse trabalho, a grande parte do trabalho infantil. Então, o trabalho infantil, ele acaba acontecendo muito na indústria da moda, justamente porque a mulher está fazendo esse trabalho informal, sem direitos, precário, com características, às vezes, análogas à escravidão. E as crianças chegam na escola, ou às vezes nem vão à escola, são próximas à mãe, né? Elas estão próximas à mulher o tempo todo, elas acabam sendo envolvidas, né? O edital foi um projeto assim, com que o Fundo Brasil teve muito carinho, né? E ele encontrou um cenário de organizações em diferentes níveis de estruturação, o que acabou por trazer assim, uma riqueza muito grande de troca entre as organizações. Então, organizações com um pouco mais de tradição apoiaram organizações que estavam começando, né? E a gente pôde presenciar aí o nascimento de um campo mesmo, né? Um campo de direitos. Né? Os direitos das pessoas, né, no campo do trabalho infantil na indústria da moda é um campo que obviamente já existia, mas ele não estava ali estruturado, né? De uma certa forma, a gente trazendo essas organizações que se inscreveram e foram selecionadas nessa chamada aberta, nesse edital que o Fundo Brasil propôs, acabou fazendo mesmo, organizando um campo de direitos. A gente tem muito orgulho de ter visto isso acontecer. Bom, acho que é isso, resumindo. Adriana, fala também para a gente sobre, você explica aí como foi esse edital, os projetos beneficiados, e qualquer um que quiser ajudar o Fundo Brasil, inclusive, para que o fundo possa financiar todos esses projetos, pode e deve ajudar, inclusive, né? Inclusive, eu já vou colocar aqui, fundobrasil.org.br, mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Claro. O Fundo Brasil, ele apoia essas organizações da sociedade civil através, né, do próprio fundo patrimonial que ele tem, né? Ele é uma fundação, o Fundo Brasil é uma fundação, ele tem um fundo patrimonial, e ele apoia alguns dos editais, alguns dos nossos programas são apoiados por esse recurso, né? E outros editais específicos como esse, né, Combatendo o Trabalho Infantil na Indústria de Moda, é uma parceria com o Instituto CIA. E ainda existe uma terceira forma que o Fundo Brasil angaria recursos, que é através das doações de cidadãos, como eu e você. Né? Então, qualquer cidadão que queira contribuir com o nosso trabalho pode acessar o site do Fundo Brasil e acessar o link Doe Agora. E aí você vai ficar sabendo de todas as modalidades possíveis de ajuda. E acho que é importantíssimo dizer que cada vez mais a gente conta com o apoio dos cidadãos, que ele não é só importante pelo recurso que ele traz, mas também por indicar uma consciência maior, né, sobre a importância dessas temáticas de direitos humanos, especialmente nos tempos que a gente vive hoje. Exatamente, eu quero a palavra final da Silvia para falar sobre esses tempos que vivemos, porque ao mesmo tempo que ali a gente viu a Unicef, a OIT, falando sobre esse risco de mais crianças irem para o trabalho infantil, não há amparo social aqui no Brasil nesse momento. Não dá para contar, inclusive, com qualquer medida que parta ali do governo federal. E por isso, nesse momento, a atuação das organizações sociais é tão importante. Eu queria que você falasse, Silvia, sobre como ajudar nesse momento, como é possível fazer essa conscientização. Vocês plantam essa sementinha ali com essas mães e com essas crianças, e a gente sabe que isso, é claro, se espalha. O que é possível fazer para contribuir? Então, Thalita, Adriana, a gente realmente vê que o momento hoje é de muita preocupação no mundo, especialmente no Brasil, que é um país que está situado no sul global. O trabalho vem passando por uma revolução. A precarização, a desigualdade, hoje os trabalhos
vinculados às plataformas digitais, à uberização, tudo isso tem trazido impactos muito importantes para o mundo do trabalho, e isso agravou-se com a pandemia e mais ainda é problemático em se tratando de um país como o Brasil. Como a gente vem observando, o Brasil era reconhecido mundialmente por um país com um arcabouço de proteção social, de proteção do trabalhador exemplar. Eu, volta e meia, tenho a oportunidade de discutir isso com colegas ingleses e sobre o tema do trabalho, da própria escravidão contemporânea. E o Brasil é um exemplo, mas a gente está realmente observando o desmantelamento completo das políticas públicas de proteção desse trabalhador, que não é o mesmo que desmantelar a política pública de proteção de um trabalhador inglês, um trabalhador australiano, alemão, porque aqui o trabalhador ele não tem mais nada, agora mesmo que ele não tem mais nada. A única coisa que ele tinha era a sua carteira de trabalho e toda a proteção social que existia, que está sendo desmontada. Então, na verdade, como responder sua pergunta, ontem eu estive com esse coletivo, Machado de Assis, que é um coletivo do Morro da Providência, e cada vez que eu encontro com esses grupos, eu fico mais impressionada com a quantidade de iniciativas locais que aí a pandemia trouxe. Né? A pandemia só trouxe coisa ruim, mas a gente pode dizer que a pandemia colocou e tornou visível para nós brasileiros o quanto já existe de organização, o quanto já existe resistência, de resiliência nas comunidades. Eu acho que o que a gente pode fazer daqui do asfalto, professores, acadêmicos, ONGs, é ir para lá, é visibilizar o que já está acontecendo, é servir de ponte entre o que está acontecendo e precisa ser visibilizado. E eu, mais uma vez, não é para puxar o saco do Fundo Brasil, não. Eu acho que a Adriana acertou muito com a sua equipe, porque o grupo que foi beneficiado, maravilhoso, nós tivemos vários encontros, acho que toda a metodologia usada pelo Fundo Brasil é a melhor diante do que eu já vi em termos de apoio, porque ela treinou a todos nós, a gente esteve juntos, a gente discutiu, eram projetos no Rio Grande do Sul, projetos em São Paulo, no Nordeste. Nós nos tornamos um grupo de amigos, né, Adriana, até hoje, né? Então, na verdade, é visibilização, né? Pontes, construção de pontes, de ligações, de serem vistos, porque eles estão ali precisando disso. Perfeito. Sabe que durante esse tempo de pandemia, realmente, a gente acompanhou aqui no Bom para Todos tantos projetos desenvolvidos em comunidade, projetos de assistência, projetos de solidariedade, né? Antes de tudo, de solidariedade com o outro. Então, isso tem sido muito importante, toda essa movimentação. Silvia, Adriana, um prazer recebê-las por aqui, viu? Um beijo grande para vocês, até uma próxima oportunidade, o sucesso no trabalho que vocês desenvolvem. Um beijo. Um beijo, muito obrigada. Beijo. Até. Deixa eu repetir o nome delas. Essas foram, olha só, a Silvia Pinheiro, que é coordenadora do projeto Costurando Meus Direitos no Morro da Providência, e a Adriana Guimarães, que é do Fundo Brasil de Direitos Humanos. A gente continua nessa temática, na verdade, a gente continua falando sobre crianças, e agora para falar especificamente sobre primeira infância na cidade de São Paulo. Já vou convidar aqui para a nossa conversa Carolina Laterza, que é assessora de projetos da Rede Nossa São Paulo. Oi, Carol, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita, e com você? Tudo certo também. Traga detalhes para a gente, então. Primeira infância, qual a importância do trabalho em relação à primeira infância na cidade de São Paulo? Eu sempre digo que não é só na cidade de São Paulo, mas é um tema sempre que a gente fala ali sobre a prática na cidade de São Paulo, mas é claro que é uma teoria importante para outras cidades brasileiras também. Sim, com certeza. Bom, é legal que hoje o assunto está no tema, né? Então, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui falando e uma boa tarde para todos. Bom, falando da primeira infância, né? A gente tende a entender a primeira infância, né, só como aqueles primeiros 6 anos de vida, mas o que a gente tem trabalhado na Rede Nossa São Paulo e no Instituto Cidades Sustentáveis é entender a primeira infância como algo além disso. Então, a gente também olha para a primeira infância desde, na verdade, do planejamento familiar, da concepção, da gestação, e olhando também para a primeira infância, não só para o indivíduo, criança, mas também olhando para os cuidadores, né? Independente de quem seja, se são os pais, mães, tios, avós, babá, irmão, parente, não parente,
direto, enfim, olhando para os cuidadores, né? E, bom, falando de uma forma, né, olhando para a primeira infância, no Brasil, esse ainda é um conceito muito novo, e eu vou trazer um pouquinho de uma experiência que a gente está tendo aqui no Instituto Cidades Sustentáveis, que é o instituto que abriga a iniciativa da Rede Nossa São Paulo, que a gente está com uma iniciativa no Brasil inteiro, uma iniciativa que foi iniciada pela Fundação Bernard Van Leer, que é uma fundação holandesa, que trouxe para o Brasil, junto com outras fundações, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Pórticos, o trabalho com primeira infância. Né? Então, a ideia da iniciativa que a gente está trabalhando, que é a Urba 95, ela chama Urba 95 porque ela procura olhar para a cidade a partir do olhar de uma criança de 95 centímetros de altura, que é uma criança com até 6 anos. E a ideia é trazer a perspectiva dessas crianças, desses bebês, desses cuidadores para o planejamento urbano, para a mobilidade e para os programas e serviços oferecidos nas cidades. Então, olhando de uma forma integrada para as políticas públicas, e aí eu posso explicar um pouquinho depois, mas olhando também para todas essas estratégias a partir desse olhar. A gente está com um projeto muito bacana, que é uma rede de cidades. Então, a gente tem 3 cidades pioneiras, uma delas é a cidade de São Paulo, 10 cidades que entraram na primeira fase do projeto agora em 2020 e 2021, nesse biênio, e 11 cidades que estão entrando agora numa segunda fase do projeto, 2021-2022. Né? Essas cidades a gente tem bastante diversidade regional em relação a elas, então tem cidades em todas as regiões do Brasil, diversidade de portes, perfis da prefeitura, dos gestores, gestoras, vários partidos, né? Enfim, prefeitos homens, prefeitas mulheres, mas que o que une essa rede é esse olhar voltado para a primeira infância. E falando um pouco da parte... Pode falar. Eu queria que você trouxesse algo prático quando a gente fala sobre pensar a cidade para a primeira infância. O que é isso? O que seria uma meta para que essas cidades atinjam? Tá, bom, a gente tem várias coisas, né? A gente tem desde, por exemplo, do ponto de vista físico, quando a gente fala de mobilidade. Então, a gente tem calçadas com rampas ou com, né, guia com altura suficiente para as crianças poderem andar com tranquilidade, né, sem precisar ser carregadas toda hora, ou para os pais e mães que estão carregando um carrinho, por exemplo, que tem rampa, tem acessibilidade. Uma cidade que é segura, né? Então ela tem locais de travessia, você tem uma garantia de que as crianças não vão ser atropeladas, por exemplo, né? Muitas vezes a gente vê a criança sair andando, assim, os pais desesperados puxando de volta, porque a gente sabe que a gente está num lugar onde o automóvel tem prioridade, né? Então também são lugares em que a gente sabe que as crianças têm lugares para brincar em segurança, insegurança tanto física, né, que a gente sabe que elas não vão se machucar, mas também que, enfim, que não tem problemas de segurança pública na região, ou que elas tenham espaços para brincar, espaços para interagirem, né, não só as crianças interagirem com os pais e mães, cuidadores, mas também interagirem com outras crianças, as crianças interagirem com a cidade, né, então uma cidade boa para as crianças é uma cidade onde as crianças estão na rua, elas estão vendo as árvores, tem passarinho, elas ouvem os barulhos, sentem os cheiros, elas conseguem interagir com o ambiente e a partir disso aprender com o ambiente, ou mesmo que os cuidadores possam conversar entre si, né? A gente sabe que a tarefa de ser pai ou mãe de uma criança pequena é muito solitária, então ter espaços de troca para esses pais e mães, né? Um banco na praça para poder sentar, ou um banco na rua mesmo, um parquinho que as crianças estão brincando em segurança, os pais conseguem ficar aqui no cantinho conversando. Isso é uma coisa básica. Mas a gente fala também de outras coisas, né? Do acesso aos serviços, assim, coisas básicas, né? As crianças terem acesso à creche, terem acesso a vacinas, as mães terem acesso ao exame pré-natal, e tudo isso olhado de uma forma integrada, né? Então, por exemplo, a mãe que vai ter acesso ao pré-natal, ela consegue ir ao hospital fácil, ela tem um ônibus que deixa ela lá, se ela tem uma criança mais velha, ela consegue levar essa criança mais velha para o hospital, tem um lugar onde essa criança pode ser assistida, né? Se é uma família de baixa renda, eles têm acesso a políticas de assistência social, e a gente olha para isso de uma forma bastante integrada.
Parece que pensar a cidade para crianças é pensar a cidade para todos, né? Porque é isso, se você pensa ali desde a primeira infância como essa cidade pode ser acessível e pode ser bacana para uma criança, é claro que ela se torna bacana para todos. Exatamente. Essa é a ideia. Você falou sobre essas cidades agora que estão em teste, né? São 10 agora nesses 2 anos. O objetivo é expandir para que mais cidades façam a adesão a esse projeto, para que outras cidades também possam desenhar esse novo esquema? Sim, mas um pouco mais para frente. A gente acabou de fechar essa semana, né? Essas 11 novas cidades que vão entrar. A gente já está trabalhando desde o ano passado com 10 cidades e mais as 3 cidades pioneiras, que são São Paulo, Recife e Boa Vista. Então, totaliza 24 cidades. Aí, se for ter mais cidade, só mais para frente agora. A gente vai começar primeiro trabalhando com essas. Maravilha. Qualquer novidade você traz aqui para a gente, então, Carol. Um beijo para você. Okay. Muito obrigada pela participação. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Obrigada. Essa é a Carol Laterza, que é assessora de projetos da Rede Nossa São Paulo. Vamos lá, sobrou um tempinho aqui, eu posso ler comentários e dar os recados de sempre, daí a gente bate um papo aqui. Deixa eu pegar os comentários antes, olha só. Elizabeth Bonfante Afonso falou, muito boa hoje a TVT, estou no canal 44, vale a pena não perder, TVT é 10. Obrigada, Elizabeth. Canal 44.1, se você está na capital paulista ou região metropolitana, é só sintonizar TV aberta, HD, imagem excelente, então é só colocar na sua TV que você assiste a TVT, então. Flávio Roca falou, como sempre, o Bom para Todos traz temáticas essenciais. Parabéns pela pauta civilizada. Muito obrigada. A gente tem parceiros ótimos, como você pode ver, Flávio. Fundo Brasil de Direitos Humanos, que participa aqui quinzenalmente com a gente, sempre traz discussões importantíssimas. E a Rede Nossa São Paulo, que participa sempre às terças, é isso, trazendo debates importantes para a capital paulista, mas são sempre debates que se expandem para outras cidades, né? Se a gente está discutindo na capital, é claro que são discussões necessárias também em outras cidades por todo o Brasil. Então, são nossos parceiros também que nos ajudam com essas pautas tão interessantes e que são tão importantes para o debate público. A Vera Lígia Gonzaga falou que trabalho lindo esse no Morro da Providência, que este projeto se esparrame por todo o Brasil. Muito bacana, né? Apesar da Silvia ter falado sobre essas dificuldades em realizar o projeto agora durante a pandemia e num momento de extrema vulnerabilidade, é claro que esse projeto é mais importante que nunca e que se espalhe, que se esparrame, como diz você, Vera, por todo o Brasil. A Vera está sempre aqui com a gente, um beijo para você, viu? Márcio Marconcin também elogiou o trabalho maravilhoso. Heloísa Gama, que privilégio poder ouvir essas mulheres hoje. Gostei muito da Silvia, né? A Adriana eu já conheço, já é parceira aqui nossa do fundo, sempre ótima também, mas foi muito bacana conhecer a Silvia. O Luiz Fernandes fez uma contribuição no nosso canal e comentou assim, olha, parabéns, Silvio, para o Silvio Catiabava. Conhecimento e clareza. E daí mandou assim, hoje às 9 horas, realmente, o programa Le Monde Diplomatique Brasil, às 9h30 hoje aqui na TVT, tá bom? Não percam, como ele já falou, crise hídrica e energética, tudo a ver com a pauta do dia, inclusive, com privatização de Eletrobras, com a crise hídrica, risco de apagão rolando, então não percam hoje às 9h30 da noite, com condução do Silvio Catiabava. Rosa Costa, boa tarde, da ilha de Itaparica, na Bahia, sempre com vocês. Excelente trabalho de toda a equipe, parabéns. Obrigada, Rosa. De Janete Tavares, a CPI foi feita para investigar as coisas erradas, mas não sabiam que tinham tantos mudos e surdos que não querem se manifestar. Pois é, que situação. Inclusive, a sessão da CPI ainda não foi retomada, eles ainda conversam ali, STF, CPI da Covid, para saber quais os limites desse habeas corpus, então, entregue pelo STF a depoente de hoje, né, que é a Emanuele Medrade, se eu não me engano, o nome dela é esse, né? Olha só, tem informação, é isso, que a sessão do STF ainda não foi retomada. Deixa eu deixar o recado de sempre para vocês, que é o seguinte, você que está acompanhando pelo youtube.com/RedeTVT, não esquece de curtir o nosso vídeo, tá bom?
curte, deixa o seu joinha aqui embaixo da tela, né? Tem essa mãozinha assim, curte, que é bastante importante. E é claro, você pode comentar sempre, porque daí também impulsiona nosso vídeo. Deixa sempre comentário aqui, me diz sua opinião. E você pode se inscrever na nossa comunidade da TVT aqui no YouTube, também importante. 683 mil membros a gente tem até agora, mas é claro que é subir com isso. E se tornar membro, daí essa é a última opção, você faz uma contribuição para se tornar membro, R$ 7,99, um valor super simbólico, mas que ajuda a TVT e a Rádio Brasil Atual, tá bom? Eu tenho informação sobre a CPI da Covid, inclusive, deixa eu dar uma atualização, que a diretora da Precisa, agora Emanuele, ela recorreu ao Supremo Tribunal Federal para evitar a prisão em flagrante, porque como eu disse para vocês aqui mais cedo, o presidente da corte, o Luiz Fux, disse que sim, é possível realizar uma prisão em flagrante caso ela se negue a responder o que não produz prova contra si mesma. Então, ele já abriu essa brecha para a prisão em flagrante e daí a diretora da Precisa recorreu ao STF para evitar essa prisão em flagrante. A gente vai continuar acompanhando, é claro, todas as atualizações você acompanha na programação aqui da Rede TVT. Mais tarde tem Papo com Zé Trajano e tem o seu jornal também. Olha, temos um novo membro, o Flávio Roca, se inscreveu aqui. Seja muito bem-vindo, Flávio. Muito obrigada, viu, por se tornar membro aqui no nosso canal no youtube.com/RedeTVT. E é isso, pessoal. Já dei todos os recados. Quero agradecer demais a companhia de todos vocês hoje. Amanhã eu volto às 3 horas da tarde. Lembrando que foi marcada para amanhã a sessão com o Maximiano, que é o presidente da Precisa Medicamentos, que vai falar, então, sobre o esquema de corrupção. O esquema de corrupção, eu não sei se ele vai falar sobre isso, mas, enfim, é para se investigar esse esquema de corrupção na venda da vacina indiana Covaxin ao Ministério da Saúde. Então, a gente vai ficar de olho em tudo isso que acontece amanhã, em toda a movimentação, ainda mais com essa conversa que está rolando hoje, CPI da Covid, senadores e STF, para saber quais os limites desse habeas corpus que garante o direito ao silêncio dos depoentes ali na sessão. Pessoal, beijo grande para vocês, um bom final de tarde e até amanhã. Tchau, tchau.